Amém, irmãos. Um bom dia na presença do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos continuar adorando ao Senhor, nesse momento, ouvindo a palavra do Senhor, entregando aqui o recado que o Senhor tem dado à sua igreja. O pastor José Júnior inaugurou já há 2 domingos atrás a série que tem o tema Cada Casa, um Caso. E pastor José Júnior, quando iniciou esta série, pregou ali naquela ocasião, há 2 domingos atrás, sobre a casa de Noé. Domingo passado tivemos o pastor Flávio pregando também, imbuído deste tema, deste ambiente, família, sua casa, seu caso, nos chamando aí a autorresponsabilidade, não é mesmo? E hoje, o Senhor inclinou meu coração para trazer um recado aos irmãos, também de uma outra casa, uma casa lá do Novo Testamento, a casa do carcereiro de Filipos. A casa do carcereiro de Filipos. É desta casa, da casa do carcereiro de Filipos, que emerge um dos textos mais amados da cristandade, lá em Atos capítulo 16, verso 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Um texto amado. Eu tenho certeza que você lembra desse texto, eu tenho certeza que você sabe de cor e salteado esse texto. É um texto muito amado pela igreja, por todos nós. E eu quero convidá-lo então a abrir aí a sua Bíblia, na sua casa, acessar aí a sua Bíblia, em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. E em Atos capítulo 16 nós vamos nos encontrar então com esta casa, a casa do carcereiro de Filipos. Mas antes de nós entrarmos na casa do carcereiro de Filipos, ou nos aproximarmos desta casa, eu peço que você olhe um pouquinho antes, porque algumas coisas aconteceram antes desta casa surgir na narrativa. Eu quero pedir para que você me acompanhe ali em Atos 16, no verso 6. No verso 6, porque nós estamos, irmãos, no livro de Atos. O livro de Atos é o livro da expansão missionária da igreja. Você deve lembrar que em Atos 1, verso 8, o Senhor diz, não é? Através do seu Espírito Santo, aos discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto venha o poder, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o livro de Atos se organiza nessa sequência. Nós vemos capítulo a capítulo, versículo a versículo, viagem a viagem do apóstolo Paulo, dos discípulos de Jesus espalhados por todos os lugares. Esta métrica, digamos assim, missionária, ou essa expansão missionária ocorrendo. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E eu estou dizendo isso porque nós estamos aqui em Atos capítulo 16 e muita desta expansão já aconteceu, e aí nós nos encontramos aqui num momento em que o apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária. E olha que interessante, no verso 6, nós vemos que Paulo tinha uma intenção muito boa. Paulo tinha a intenção de pregar a toda a Ásia. Ele tinha planos, ele estava com tudo organizado nesta direção. Mas vejam o que acontece, parece que realmente algo muda ali a partir do verso 6 do capítulo 16. Veja bem, me acompanhe aí por favor. Atos 16, a partir do verso 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Digno de nota aqui, irmãos. O Espírito Santo os impediu de pregarem a palavra na direção, ou ali na província da Ásia. Verso 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu novamente. Verso 8. Então contornaram a Mísia e desceram a Trode. Durante a noite,
Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, do outro lado do mar, lá da Macedônia, estava em pé e lhe suplicava. Esta visão que Paulo teve de noite. E este homem, de pé, em sua visão, suplicava o seguinte: passa a Macedônia e ajude-nos. Passe a Macedônia e ajude-nos. Verso 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Verso 11. Partindo de Troade, então, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. E ali ficamos vários dias. Chegamos então a Filipos. Estamos nos aproximando da casa do carcereiro. A casa do carcereiro de Filipos. Interessante, porque nós percebemos aqui já um movimento de Deus, um movimento do Espírito Santo, guiando seus missionários para um alvo específico, para uma casa, para algumas casas, para algumas pessoas. Em Atos 16, a partir do verso 16, Atos 16, nós então começamos a chegar mais perto da casa do carcereiro de Filipos. Me acompanhe a partir do verso 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Como que ironizando. Verso 18, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Percebeu que havia algo errado ali. Voltou-se e disse ao Espírito, percebeu que aquela mulher estava endemoniada. Em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Verso 19, então. Percebemos que a sua esperança de lucro tinha se acabado. Os donos da escrava agarraram Paulo e Silas, os nossos missionários aqui, e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E o verso 20, a tensão começa de uma forma diferente, de uma forma aguerrida. E no verso 20 nós percebemos, e levando-os aos magistrados disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Verso 22, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Mexeu com a economia local, bagunçou com toda a ordem aqui de quem estava ganhando o dinheiro com ocultismo, até com feitiçaria, com adivinhações. Paulo denuncia Paulo e Silas, e eles são então arrastados para a praça, eles são então açoitados, eles são então envergonhados, humilhados. No verso 22 diz que foram lhes tiradas as roupas. Verso 23, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro, e aqui o carcereiro aparece na nossa história, o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. As prisões romanas tinham essa característica de ter um lugar mais profundo. Algumas prisões tinham inclusive alguns lugares subterrâneos, escuros. E eles então foram colocados neste lugar, no fundo desta prisão. Verso 25 diz que, por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus.
Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, e não enxergando nada certamente, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso! Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Certamente ele percebeu o poder de Deus naquele momento, certamente ele percebeu algo diferente, uma presença, um sobrenatural, e como que uma chave dentro do seu interior ligou, e ele faz essa pergunta: senhores, o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer diante desse sobrenatural? Verso 31, nós temos a resposta, o querido verso que todos nós tanto gostamos e nos lembramos. E eles então, os nossos missionários, responderam aqui: creia no Senhor Jesus e será salvo, você e os da sua casa. Verso 32, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora de noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. A casa do carcereiro de Filipos. A salvação chegou na casa do carcereiro de Filipos. A salvação chegou na casa do carcereiro. Demorou para chegar. Muitos impedimentos, muitas situações, mas o Espírito Santo tinha um alvo. A casa de um homem, uma família, algumas famílias. E aqui nós podemos já pensar sobre uma das primeiras aplicações. Deus tem a sua casa como alvo. Deus conhece a sua casa. Deus conhece a sua dor. Deus conhece os seus caminhos. E Deus tem planos. Deus tem sua casa como alvo. A salvação chegou na casa do carcereiro de Filipos. E a salvação quer chegar hoje na tua casa também. A salvação chegou na casa do carcereiro de Filipos, apesar da dor e da morte iminentes. Se você bem percebeu aqui na narrativa, o tempo todo há riscos, há perigos, há uma dor, algumas dores, há ferimentos, há lacerações de pele, há tortura, há uma morte iminente. Um homem ia tirar sua própria vida, um homem ia deixar a sua família em luto. O próprio carcereiro, apesar da dor e da morte iminente, apesar de toda a questão ligada à feitiçaria, apesar de tudo depor contra a missão, a expansão, apesar da dor e da morte iminente, os planos de Deus se concretizam. A casa do carcereiro é abençoada, a salvação chega naquela casa. Interessante que no verso, ou ainda no capítulo 11 de Hebreus, eu me lembrei de que, diante desta nuvem de testemunhas, né, capítulo 12 fala sobre isso, se referindo àqueles que morreram crendo, que morreram pela fé, que enfrentaram dores, que enfrentaram oposições. Estes venceram pela fé. E lá no capítulo 12, nós temos a palavra de Deus nos dizendo que nós também, diante de tantas testemunhas, daqueles que creram antes de nós, daqueles que confiaram, daqueles que prosseguiram, daqueles que perseveraram, tendo diante de nós essas testemunhas, esses relatos, também nós devemos prosseguir. Também nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e prosseguir para a carreira que nos está proposta, e prosseguir para aquilo para o qual nós também fomos alcançados. Interessante que o grito de Paulo aqui para o carcereiro
É como se fosse o grito de Deus para nós: não te faças nenhum mal, não te faças nenhum mal. Eu sei que você não está nos vendo. Provavelmente ali, o carcereiro, como diz o texto, ele não sabia o que tinha acontecido. Ele acorda assustado, não sabe o que aconteceu. Ele não via nada. Mas aqueles que estavam lá dentro conseguiam vê-lo. Também é assim na nossa vida. Também é assim na tua casa, muitas vezes. Também é assim na tua vida interior. Você não vê nada. Você não vê o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe de nada. Mas vem o Espírito de Deus e grita dentro de você: não te faça nenhum mal. Não faça nenhum mal. Não se precipite. O Deus do terremoto continua aqui. O Deus do terremoto tem tudo sob controle. Não faça nenhum mal. Romanos capítulo 8, verso 35. E eu me lembrei desse texto agora há pouco. Romanos capítulo 8, verso 35. A partir do verso 35, nós temos algo muito especial. Quando Paulo escreve à igreja de Roma: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Porque está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A salvação chegou na casa do carcereiro de Filipos, e ele percebeu esta verdade na sua casa, na sua família. Os nossos missionários também perceberam isso na jornada. O Espírito Santo guiando, o Espírito Santo dirigindo, e o Espírito Santo levando para aquela casa o amor. Não te faça nenhum mal. Não te faça nenhum mal. Nada poderá te separar do amor de Deus. Nada poderá te separar do Deus desse terremoto, do Deus que tem tudo sob controle, do Deus que tem os terremotos sob controle, do Deus que tem os alicerces sob controle. Nada poderá separar você, carcereiro, do amor desse Deus. Não te faça nenhum mal. Você tem uma casa para salvar. Não te faça nenhum mal. Você tem um futuro. Não te faça nenhum mal. Deus está aqui. A salvação chegou na casa do carcereiro de Filipos, apesar da dor, apesar da morte iminente. A salvação chegou na casa do carcereiro de Filipos também, porque Deus dirigiu os passos. Você vai lembrar de que a intenção dos missionários era ir para outra direção, era ir para a Ásia. Mas a salvação chegou na casa do carcereiro, porque Deus dirigiu os passos. Deus tem uma agenda, meus irmãos. Deus tem uma agenda. Deus tem o seu cronômetro, Deus tem o seu relógio. Eu sei que eu e você temos as nossas agendas. Quantos de nós tínhamos planos em 2019? Planos para 2020, para 2021. Quantos de nós tínhamos nossos projetos? Mas, irmãos, Deus tem a sua agenda. Deus tem seus planos. E como nós ouvimos a ministra no início do culto dizer, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. A salvação chegou na casa do carcereiro de Filipos, porque Deus dirigiu os passos, Deus dirigiu cada passo. Nada impediu o plano missional de Deus, porque se há um plano que Deus tem, é alcançar toda a terra. Se há um plano que Deus tem, é alcançar toda a humanidade. Se há um plano que Deus tem, é um plano missional. É um plano missional. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento, que todos venham ao arrependimento, que todos se encontrem com o Senhor. Se há um plano que Ele tem, é que a salvação chegue na tua casa.
a salvação chegou na casa do carcereiro também. E isso foi grande, ou ainda, e isso foi motivo de grande honra e alegria. Veja o que diz o verso 32 a 34, versos de 32 a 34 de Atos 16. Atos 16, 32 a 34. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora de noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Impressionante, irmãos. Pouco tempo antes, algumas horas antes, ele queria se ferir. E por causa da salvação que entrou naquela casa, e por causa da salvação que entrou naquele homem, ele agora queria limpar feridas. Ele agora queria limpar feridas. Ele agora queria cuidar da pele, salvar a pele de alguém. Irmãos, a salvação chegou naquela casa. Irmãos, a salvação chegou na casa daquele carcereiro. E isso foi para eles uma grande honra, motivo de grande honra, motivo de grande alegria. No verso 33 ainda, naquela mesma hora, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Teve uma festa das águas ali, teve um batismo ali, que coisa maravilhosa. E verso 34, então os levou para a sua casa e serviu-lhes uma refeição e com todos os da sua casa e alegrou-se muito por haver crido em Deus. Numa outra tradução diz que ao levá-los, os nossos missionários, no caso, né? Paulo e Silas, ao levá-los para a sua casa, lhes pôs à mesa. Lhes pôs à mesa. E eu gostei muito dessa tradução. Por quê? Porque há uma curiosidade cultural aqui. As mesas romanas, muitas mesas também dos tempos bíblicos, eram mesas, irmãos, que tinha o lugar de honra. Sabe? Eram mesas em que eles sentavam, você já deve ter visto em alguma ilustração assim, né? Eles sentavam meio que inclinados assim, e tinham mesas, e cada mesa, ou cada lugar assim, assento de mesa, de que cabiam 3 pessoas em cada parte da mesa. Ficava uma espécie de uma mesa em U, assim, não é? Ou assentos em U, em torno de uma mesa, e eles ficaram reclinados. E o lugar de honra destas mesas era o lugar onde tinha um lugar para você se reclinar. Então, sempre contava ali, né? O lugar que tinha para se reclinar era o lugar de honra. Aí assentava o segundo e o terceiro. Aí depois vinham outros assentos. Aí tinha um lugar de reclinar, aí vinha o segundo e o terceiro. Era assim, né? Então cabiam 9 ali. E eu fico imaginando que esse carcereiro e essa família se sentindo tão honrados com a presença desses missionários ali, desses irmãos ali, desses servos do Senhor, tenho certeza que, diz o texto, e lhes pôs à mesa. Eu fico imaginando eles dizendo, fica no lugar de honra, podem ficar no lugar de honra, o lugar de honra é para vocês. E esse era o costume mesmo, né, dos anfitriões. O lugar de honra era para os convidados, E eu fiquei pensando, né, irmãos, a grande salvação chegou na casa do carcereiro de Filipos. E que grande honra! A salvação quer chegar na sua casa. A salvação já chegou na sua casa. Você se sente honrado com isso? Essa salvação tem lugar de honra na sua casa? Onde esta salvação está aí na sua casa? Tem lugar de honra? Essa família se sentiu muito honrada de receber a salvação, de haver crido no Senhor. E também foi motivo de muita alegria. Uma alegria porque alguém tinha pago o preço, né, da salvação. No nosso país, né, irmãos, no Brasil, o lugar de honra geralmente é aquele que paga a conta, né? Nós vamos assim às vezes, né? Vocês lembram da época que nós nos reuníamos em restaurantes? Irmãos, a gente ri para não chorar, né? Apenas mesmo. Lembram disso? Quando nós tínhamos alguém que pagava a conta, né? Fala assim, você que está no lugar de honra aí, você que paga a conta.
Irmãos, nós temos alguém aqui, nós temos uma família alegre, uma família feliz, uma família que creu, e uma família alegre porque alguém pagou a conta. Porque o lugar de honra é o lugar de Jesus. Ele pagou a conta, Ele pagou o preço da tão grande salvação. E eu quero concluir com o verso 31, que foi o verso que nos trouxe até aqui. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E Ele nos salva de tantas formas, meus irmãos. Esse Senhor nos salva de tantas formas. Um autor vai dizer que o Senhor, ou a nossa salvação, ela se dá em 4 grandes palavras, né? Nós somos salvos de forma quádrupla, ou seja, nós somos salvos da pena do pecado, nós somos salvos do poder do pecado, nós somos salvos do prazer do pecado, e finalmente, um dia, nós seremos salvos da presença do pecado. Deus tem planos para nós, Deus tem planos de paz e não de mal. Deus tem um plano de que a salvação que chegou na casa do carcereiro de Filipos, esta salvação chegue também à sua casa. Chegue também à sua casa. A salvação chegou, apesar da dor e da morte iminente. A salvação chegou. Nada atrapalhou esta salvação. A salvação chegou porque Deus dirige os passos. A salvação só chega porque Deus dirige os passos. E quando a salvação chega, é motivo de grande honra. Honre a tão grande salvação. Honre o Cristo amado, o teu Senhor. Dê lugar de honra a Ele na sua casa. E é motivo também de grande alegria, porque esse Senhor, esse Salvador, pagou a conta. Pagou o preço. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor e que a salvação que chegou na casa daquele carcereiro, ela se perpetue também nas casas aqui da nossa cidade, nas casas de Cuiabá. Senhor, em nome de Jesus, nós reconhecemos de que a Tua salvação, ela é poderosa. Nós reconhecemos que a Tua graça, ela alcança, ela impressionantemente alcança cada um de nós. Dê-nos ouvidos para ouvir, dê-nos um coração para sentir, e que apesar da dor, e que apesar de nós, e que apesar dos desconfortos, e que apesar, Deus, de todos os descaminhos, e que apesar, ó Deus, de nossos pecados, e que apesar de nós, o Senhor nos alcance. E que nós ouçamos da Tua parte o grito do socorro, ou ainda o grito de quem ama: não te faça nenhum mal. Eu estou aqui para te salvar. Eu estou aqui para te erguer. Eu estou aqui para limpar as tuas feridas. Eu estou aqui para salvar tu e a tua casa. Tu és o mesmo ontem, tu és o mesmo hoje, o mesmo Deus da casa daquele carcereiro, o mesmo Deus do terremoto, dos terremotos, o mesmo Deus dos alicerces daquele lugar, é o mesmo Deus dos alicerces da nossa casa hoje, é o mesmo Deus que opera o querer e o realizar, e nós pedimos que os teus planos, Senhor, sejam realizados, todos eles, para a nossa salvação, para a nossa salvação, e que teus planos missionais se cumpram, ó Deus, nas casas, na nossa vida, na vida da tua igreja, na vida de cada um de nós. E que aquilo que o Senhor um dia prometeu, nós sabemos que tudo que o Senhor prometeu se cumprirá e não tardará. E muito obrigado, porque o Senhor nos salva de uma forma tão ampla e nós queremos experimentar, ó Deus, no meio de todo esse contexto que nós estamos vivendo, altura, largura, comprimento e profundidade do teu amor. Muito obrigado, porque nada pode nos separar do teu amor, do teu grito de amor, do teu grito de amor. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor.